Mude o seu mundo através da mudança dos seus pensamentos. E aí, tudo bem? Eu sou Everton Patrício da Império Software da Empreender de Verdade e estamos aqui no segundo episódio da nossa série de vídeos Pedra Degrau, Projeto Pedra Degrau. E o título do vídeo de hoje é Mude o seu mundo, que é exatamente um trecho dessa frase aqui de Laí Ribeiro, com a qual eu tive acesso, frase essa que eu aprendi no meu segundo científico e que impactou bastante a minha vida, tanto no escopo profissional, quanto no escopo pessoal e também estudantil. E eu espero que não somente essa frase, mas também os conhecimentos que eu vou te passar aqui nesse vídeo, eu espero que eles possam impactar a sua vida positivamente, beleza? Então vamos lá. Seguinte, Andrew Carnegie, só lembrando aqui que a gente está se baseando no livro As 16 Leis do Sucesso. Andrew Carnegie, ele era um menino irlandês que aos 4 anos de idade migrou com a família humilde para os Estados Unidos e se tornou um dos homens mais ricos e influentes de todos os tempos. E é interessante que ele observou o seguinte, ele percebeu que na verdade o principal recurso que ele tinha não era exatamente o patrimônio que ele tinha construído com o passar do tempo, com o passar dos anos. O maior recurso que ele tinha, que ele conseguiu, na verdade, foi o conhecimento que ele construiu, que permitiu que ele construísse o patrimônio dele. E é interessante a gente observar que esse pensamento também é um pensamento de muitos empresários de sucesso atualmente. Flávio Augusto da Silva, por exemplo, fundador da WhatsApp, proprietário do time de futebol Orlando City, ele disse que se ele de repente perdesse absolutamente tudo, ele demoraria bem menos tempo para construir o patrimônio que ele construiu até hoje. Se não me engano, ele falou que em menos de um ano ele conseguiria o primeiro milhão. E da mesma forma, Érico Rocha fala, Érico Rocha, caso você não conheça, é uma das principais referências em marketing digital no Brasil hoje, pelo menos dentro da minha percepção e dentro do que eu vejo nos estudos que eu faço. E ele disse exatamente a mesma coisa, ele criou um termo chamado 6 em 7, que é você conseguir 6 dígitos em 7 dias através de vendas de infoprodutos, que são produtos digitais. E ele diz o seguinte, quando você consegue, quando você alcança o 6 em 7, quando você aprende esse caminho, você não consegue mais esquecer esse caminho. E mesmo que você perca absolutamente tudo, para você voltar a conseguir os mesmos 6 em 7 ou até 7 em 7, 8 dígitos em 7 dias, é muito mais rápido e fácil para você. Então, continuando aqui na nossa história, Andrew Carnegie ele fez a seguinte proposta para Napoleão Hill. Ele disse, olha só, eu convido você a você catalogar, a você organizar o conhecimento necessário para se ter sucesso na vida, para se construir um bom patrimônio na vida, e não somente dentro do escopo do que Carnegie fez, mas também no escopo de várias outras figuras importantes e de sucesso da época. E ele determinou um tempo de 1 minuto para que Napoleão Hill descobrisse, para que Napoleão Hill decidisse, na verdade, se ele iria aceitar esse desafio ou não. E Napoleão Hill, na verdade, no momento em que Andrew Carnegie fez a proposta para ele, Napoleão Hill não sabia desse minuto, não sabia desse tempo, não sabia dessa condição. Apenas alguns anos mais tarde foi que Napoleão Hill veio descobrir e ao indagar Andrew Carnegie, Andrew respondeu o seguinte, eu aprendi em anos de experiência que se uma pessoa é incapaz de tomar uma decisão prontamente, uma vez que lhe são dados todos os elementos necessários para tal, ela dificilmente será capaz de, na prática, levar até o fim qualquer decisão que tomar. Então veja, aí a gente já pode tirar uma reflexão bem interessante. Seja você estudante, seja você empresário, seja você profissional que esteja empregado ou desempregado, eu te pergunto, você hoje demora a tomar muito suas decisões? Mesmo que você esteja de posse de todos os dados necessários, né, muitas pessoas demoram. E se você por acaso demorar na tomada das suas decisões, isso pode significar basicamente duas coisas.
Baixa autoconfiança e procrastinação. Então aqui a gente já começa a tomar um rumo bem interessante na nossa conversa, que é exatamente o fato de que muitos empresários, muitos profissionais, muitas pessoas, elas focam demasiadamente nas suas habilidades técnicas, elas focam demasiadamente nas operações diárias, nas operações manuais do dia a dia, e elas não focam, elas não se preocupam em pensar nas suas habilidades comportamentais, que é o que a gente vai falar inclusive daqui a pouco. Então veja, um empresário, por exemplo, muitas vezes, ele se preocupa se o atendimento está sendo feito com qualidade, ele se preocupa em atender prontamente o cliente, ele se preocupa em fazer uma planilha para ver os gastos, para ver os custos, para ver as despesas. Não que isso não seja importante, é claro que isso é importante, mas o que acontece é que muitas vezes você se envolve tanto no operacional que você acaba esquecendo do principal, que você acaba esquecendo da estratégia da sua empresa, que você acaba esquecendo se você realmente está em um caminho bom ou não, se a sua empresa está se desenvolvendo da forma que você gostaria ou não. Não é? Veja, uma pessoa, um profissional, ele se preocupa tanto em aprender uma habilidade técnica, por exemplo, vamos pegar como referência na área de tecnologia da informação, que eu entendo bastante, que eu tenho, que é basicamente a minha praia, ou pelo menos começou a ser assim. Um camarada, ele aprende muito linguagem de programação, ele aprende todas as técnicas, ele aprende todos os frameworks, ele aprende a utilizar APIs ou APIs, ele aprende basicamente todas as ferramentas, ele é o melhor profissional no que diz respeito às qualificações técnicas, mas quando ele vai para uma entrevista, ele não sabe conversar. Quando ele vai para uma entrevista, ele não sabe demonstrar respeito, ele se acha melhor que as outras pessoas. Bom, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre isso, senão eu acabo misturando aqui os temas. Vamos voltar para lá, para onde a gente estava. Então, olha só, quando você demora aqui na sua tomada de decisão, basicamente você pode apresentar ou baixa autoconfiança ou procrastinação. Quando você demonstra baixa autoconfiança, é basicamente quando você tem um bom conhecimento, mas você não confia no conhecimento que você tem. Você fica pensando, será que isso está certo? Será que eu não estou errado? Será que o outro não está melhor? Será que o outro não está mais certo do que eu? Aliás, isso inclusive tende para um outro entendimento, para uma outra teoria chamada síndrome do impostor, que é importante que você pesquise sobre isso depois de assistir aqui o nosso vídeo. Um outro problema muito grande que eu percebo, não somente em empresários, mas em profissionais, em estudantes, é a questão da procrastinação. Empresários, por exemplo, eles demoram demasiadamente a tomar decisões e por conta disso, os concorrentes ou até mesmo outras empresas que nem existiam quando eles já eram empresários, acabam passando na frente deles. No que diz respeito a isso, eu tenho, por exemplo, um cliente meu, que ele é dono de um supermercado, um cliente da minha empresa que é dono de supermercado, e que há cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, eu disse para ele, cara, por que que você não investe em entregas a domicílio? Veja, por exemplo, você tem um supermercado e muitas pessoas elas estão em casa, isso obviamente foi antes da pandemia. Bom, mas vamos lá. Veja que as pessoas elas estão em casa, veja que as pessoas elas podem estar assistindo filme, podem estar envolvidas em outros processos e algumas pessoas elas podem preferir receber os produtos na sua residência, na sua casa e pagar até um pouco mais caro do que terem que se deslocar até o supermercado, gastar tempo encontrando um estacionamento, gastar tempo se deslocando do estacionamento até a sua empresa. Então veja que você pode fazer um diferencial, pelo menos para esse público que tem essa preferência. E ele disse, não, porque não dá certo, porque isso pode dar muito trabalho, eu nunca fiz isso, eu nunca trabalhei assim.
né? Então, isso é um grande exemplo de procrastinação. Você deixa as decisões importantes para depois, você deixa de tomar decisões agora para você economizar energia agora. E o problema é que sempre quando você procrastina, outra pessoa, outra empresa, outro profissional passa na sua frente e tua vida acaba ficando estagnada. Então, gostaria de fazer nesse ponto um pequeno raciocínio com você, uma pequena reflexão. Quantas coisas na sua vida você não já deixou passar simplesmente porque você deixou para depois e acabou não fazendo? Né? Veja, por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui para você. Dá um certo trabalho, dá muito trabalho, aliás, é muito desafiador, principalmente para quem nunca fez. Acontecem muitos imprevistos, às vezes quando a gente começa, a gente quer ser perfeccionista e todo e qualquer imprevisto a gente fica preocupado, é um cachorro que late, são pássaros que ficam fazendo bagunça no teto e a gente acaba ficando doido. Mas assim, são desafios a mais que você nunca enfrentou, mas que você, se você nem sequer se der ao trabalho de fazer as novas tarefas, se você não se der ao trabalho de fazer novas ações, simplesmente porque você não sabe o que vai acontecer, porque você nunca fez, meu amigo, você não vai fazer absolutamente nada na sua vida. É importante demais, é importante você entender que as suas ações elas precisam se modificar com o passar do tempo, porque com o passar do tempo absolutamente tudo muda. E a procrastinação, na verdade, ela também faz parte da zona de conforto, né? Que são duas coisas absolutamente interligadas. Mas vamos seguir para frente, porque senão a gente vai estender muito essa nossa conversa aqui. Um outro fator também prejudicial nos negócios, seja nos negócios, aliás, seja como profissional, ou até mesmo e principalmente no contexto dos jovens e estudantes, é a questão da arrogância que a gente vai falar aqui no nosso próximo tópico, que é a questão de uma semente perdida. Veja, eu achei bem interessante chamar esse próximo tópico de uma semente perdida, porque daqui a pouquinho eu vou te contar uma história que você vai entender bem, mas ela se aplica exatamente, ela se aplica perfeitamente dentro desse raciocínio. Então veja só, enquanto a falta de autoconfiança nos faz demorar exageradamente na tomada de decisões, assim como aconteceu com Napoleão Hill, por exemplo, aliás, como poderia ter acontecido com ele, aconteceu com diversos outros pretendentes que foram entrevistados antes dele, a arrogância nos faz tomar decisões de forma precipitada, sem as informações necessárias, simplesmente porque queremos nos convencer ou parecer que somos autossuficientes. Né? Então, olha só, preste muito bem atenção que a partir de agora, dentro desse conteúdo, dentro desse vídeo, a gente vai tratar de um conteúdo ou de um tema absolutamente importante, a arrogância. Infelizmente, eu tenho percebido com o passar do tempo que muitas pessoas, ou por exemplo, ou tem passado a existir, eu pensei agora em dizer que era uma tendência, mas eu não vou dizer que é tendência. Eu vou retrabalhar a minha mente. O que eu posso dizer é o seguinte, de forma preocupante, com o passar do tempo, muitas pessoas, cada vez mais pessoas têm apresentado uma característica muito desinteressante, no mínimo chamada de arrogância. E a arrogância, basicamente, é você querer ser melhor do que os outros. Basicamente, é você querer saber mais do que os outros, é você se achar melhor do que os outros. E uma pergunta importante que a gente já pode apresentar agora, seja você empreendedor, profissional, estudante, dona de casa, dono de casa, seja você, ou melhor, esteja você em qualquer situação que você estiver agora, bem interessante, minha esposa diz que no que diz respeito a trabalho, nós não somos, nós estamos em posições. Então, esteja você agora em qualquer posição, eu gostaria de perguntar para você quais são os seus defeitos.
E só para a gente raciocinar um pouco aqui, uma dica que eu te dou, muita gente diz, é muito difícil. Eu posso entender que às vezes, quando você nunca pensou em uma resposta para uma pergunta ou nunca pensou em responder uma pergunta, é difícil você de fato responder. E não é porque você não sabe responder seus defeitos, quais são os seus defeitos, que significa necessariamente que você seja uma pessoa arrogante, é apenas um indício, não é? Mas, por exemplo, se você se perguntar o que é o amor, não é? O que é amizade? Como você definiria amizade? Como você definiria o tempo? Então, se você nunca pensou nas respostas para essas perguntas, de fato fica muito difícil você, de imediato, assim de supetão, você responder. Mas uma dica seria bem interessante, inclusive, seria você ler o livro As 16 Leis do Sucesso, que é o livro no qual a gente está se baseando aqui para conduzir essa série de vídeos. Leia-o e vá observando como provavelmente você deveria ser. Eu convido você a fazer o seguinte: entenda como se essas leis, essas regras para o sucesso que ele apresenta, fossem características necessárias para você ter, para você deter. Né? E você comparasse, eita, essa primeira regra, essa primeira característica é importante para uma pessoa de sucesso. Eu tenho essa característica? Tenho. Massa, legal, show de bola. E essa segunda característica, ela é uma característica necessária para se ter sucesso, segundo o autor do livro. Eu tenho essa característica? Não, não tenho. Então, é importante que eu passe a ter, que eu me esforce para construir essa característica dentro do meu perfil pessoal ou profissional. Provavelmente você vai encontrar diferenças entre essas pessoas e a pessoa que você é hoje. Essas pessoas são as pessoas, entre essa pessoa, aliás, que é a pessoa idealizada, uma pessoa de sucesso ideal, e a pessoa que você é hoje, que é exatamente o que a gente acabou de discutir. E só para você entender o que é uma pessoa arrogante, o que é uma pessoa humilde, eu coloquei aqui dois tipos de pensamentos, que são exatamente os pensamentos de uma pessoa arrogante e os pensamentos de uma pessoa humilde diante dessa minha proposta aqui. Né? Leia o livro, compare o que o livro apresenta, ser uma pessoa de sucesso e com o que você é hoje. Uma pessoa arrogante para essa proposta, ela pensaria mais ou menos da seguinte forma, não somente isso, né? Mas isso foi o que eu consegui pensar. Como você sabe que era assim que eu deveria ser, né? Ou que é assim que eu deveria ser? Você não pode dizer que é assim que eu deveria ser. Quem é você para dizer do jeito que eu devo ser? Eu posso ser muito bem feliz de outras formas que são da minha própria escolha. Olha só que interessante. E não o que você diz que eu deveria ser. Então, veja, pessoalmente, ou pelo menos dentro desses posicionamentos aqui, a gente vê muito a tendência de o camarada pensar no eu. Como você sabe que é assim que eu deveria ser? Né? Implicitamente ele diz, eu não posso ter a minha própria escolha, eu não posso ter a minha própria tendência de felicidade, a minha própria definição de felicidade, ou até mesmo de sucesso, que é o que a gente está conversando aqui. Claro que pode. Né? Na verdade, inclusive o ideal é você ter a sua definição de sucesso, é você definir para você o que você quer, o que você define como sucesso, o que você quer de sucesso para a sua vida. Laí Ribeiro, inclusive, ele diz o seguinte, há uma diferença muito grande entre sucesso e felicidade. E caso você não saiba, por exemplo, interessante esse pensamento, sucesso é você conseguir o que se quer. E felicidade é você querer o que você já conseguiu. Por exemplo, se você almeja ter um iPhone, por exemplo, e você trabalha até conseguir esse iPhone, então você teve sucesso, você conseguiu o que você determinou para você, você conseguiu um objetivo. E felicidade é querer o que você já conseguiu. Por exemplo, você acabou de comprar o iPhone, você
Dá valor àquilo que você já conseguiu. Eita, que iPhone legal, que massa, que interessante. Né? Isso é felicidade. E você já reparou, por exemplo, que existem pessoas que nunca são felizes? Elas, tudo que elas compram, elas não se dão ao prazer de se deliciar daquilo que elas conseguiram, de comemorar a sua vitória, de se deliciar da vitória. Elas, não, pronto, consegui é o mínimo, é o básico. Agora eu tenho que conseguir outra coisa. Conseguir, não, esse era o mínimo que eu deveria fazer. Agora eu tenho que conseguir outra coisa. Então veja, existem pessoas que nunca são felizes porque nunca aprendem a aceitar aquilo que elas já conseguiram. Você não pode dizer que é assim que eu deveria ser. Né? É uma outra vertente, uma outra forma de dizer essa frase anterior. E somente terminando o raciocínio, caso eu não tenha terminado ainda, você tem sim o direito de dizer o que você quer para a sua vida. O ideal é que você defina o que é sucesso para você. Só que é importante a gente entender que não é somente o que se passa na nossa cabeça que define o nosso mundo. A gente tem que ter a humildade de entender que a gente não sabe de tudo. Então, se por exemplo, caso você cruzasse ou você juntasse o seu entendimento com o entendimento de outra pessoa que tem mais experiência de vida que você, que já passou por mais aprendizados que você, será que você não poderia melhorar um pouquinho o seu conceito de felicidade? Né? Então, basicamente é isso. Você ter um pouco de humildade e pensar assim, não é que ele queira dizer exatamente do jeito que eu deva ser, mas é que eu posso aprender um pouco com ele, no caso com o livro, e aperfeiçoar o meu conceito do que é ser feliz. E com isso, talvez eu possa até ser um pouco mais feliz ou ter um pouco mais de sucesso. Né? Eu posso ser muito bem feliz fazendo as minhas próprias escolhas. E isso aqui é o que a gente acabou de falar. Como seria o pensamento de uma pessoa humilde? Que interessante. Deixa eu ler para eu ver como eu posso melhorar. Né? Então, isso seria o pensamento de uma pessoa humilde. Veja que não é você se entregar totalmente aos pensamentos dos outros. Não é você permitir que as outras pessoas guiem você, guiem sua vida, guiem os seus pensamentos. É simplesmente você compartilhar, você juntar, você cruzar o que você já aprendeu com o conhecimento de outras pessoas, para que você continue crescendo, né? Vamos voltar um pouco aqui, diminuindo o zoom aqui. Então, olha só, característica padrão identificada em alunos arrogantes. Deixa eu ver se eu vou manter aqui esse alunos. Eu vou retirar, eu vou colocar aqui pessoas arrogantes, porque eu fiz uma pequena alteração aqui na nossa apresentação para ficar mais interessante para você. Daqui a pouco eu vejo se eu volto a colocar alunos ou se eu deixo pessoas mesmo, mas vamos lá. Sabem um pouco mais que os colegas. Esse exemplo de fato aqui está bem preparado para alunos, então vamos lá. Vamos entrar aqui no exemplo dos alunos, então, de estudantes. Entenda, estudante, seja você, seja seu filho, seja um parente próximo. Então, ao identificar, eu apenas para contextualizar, eu já fui professor durante muitos anos em diversos níveis. Eu ensinei ensino médio, ensinei ensino superior, eu já ensinei ensino técnico, ensino de qualificação e eu entendo isso como um presente porque isso me permitiu conviver com pessoas diferentes, com pessoas de escopos diferentes, com pessoas de mentalidades diferentes e o fato de eu ser empresário também me permitiu comparar a mentalidade de um aluno, o mindset de um aluno, o entendimento de um aluno com o entendimento de um estagiário, com o entendimento de um profissional atuante, não somente nas pessoas que trabalharam na minha empresa, ou que trabalham na minha empresa, meus colegas de trabalho,
mas também nas pessoas que trabalham nas empresas que são clientes da minha empresa. Isso me deu um escopo interessante que eu vou compartilhar com você agora. Dentro do contexto dos alunos especificamente, o padrão de um aluno arrogante que eu percebi é aquele aluno que ele se destaca dos colegas, ele sabe um pouco mais que os colegas e talvez por conta disso e por uma coleção de outros fatores. Por exemplo, eu vi uma palestra, um vídeo do Leandro Carnal, por exemplo, em que ele diz que um fator que causa o surgimento de pessoas, de jovens arrogantes, é que os pais, eles ficam demasiadamente dizendo: meu filho, você é o mais especial do mundo, você é a pessoa mais brilhante do mundo, você é a pessoa de mais destaque no mundo. Então, com o passar do tempo, de tantos pais repetirem isso, a criança que vai se transformando em jovem, ela vai acreditando nisso e ela vai esperar que o mundo a trate como tal, ela vai esperar que o mundo a trate como a pessoa mais especial do mundo e ela tem uma sequência de direitos e isso porque ela é a pessoa mais especial do mundo. Mas vamos lá, continuando aqui nosso raciocínio. Elas acham que são melhores que as outras pessoas. Eu vi, por exemplo, em sala de aula, porque um aluno aprendeu a programar computadores e que os colegas não sabiam programar computadores, ele acaba se achando melhor do que todos os outros. Obviamente, isso não é um padrão. Obviamente, não é porque o camarada sabe programar que os colegas não sabem, que significa exatamente, irrevogavelmente, que ele vai ser uma pessoa arrogante, né? Isso é apenas uma possibilidade, mas é uma possibilidade que eu vi acontecer muitas vezes. E o complicado é que eu já vi isso aqui não somente em alunos, mas também em candidatos a profissionais, em estagiários, né, em profissionais recentes, aprendizes. Isso, na verdade, é até uma tendência, porque, veja, se você passou 10, 15, 20 anos em uma sala de aula e você aprendeu a ser de um jeito, você aprendeu a atender por uma linha, é muito difícil quando você sair da sala de aula, você começar no trabalho de outra forma completamente diferente, você começar sendo uma outra pessoa completamente diferente. Então a tendência é que aquilo que você faz em sala de aula, você acaba levando para as empresas. E se você acha que você é a melhor estudante dentro da sala de aula, que você é melhor do que todos os outros, que você sempre tem razão, quando você chega na empresa você acaba sendo do mesmo jeito, né? E veja que o complicado é que se você é uma pessoa dessa forma, colega de trabalho meu, Matheus, ele chamou de pessoas tóxicas. E você, por exemplo, é uma pessoa tóxica dentro da sala de aula, quando você chega no trabalho, você continua sendo uma pessoa tóxica, mesmo que você seja a pessoa que tenha mais conhecimentos técnicos em alguma ferramenta em específico. E a questão é que, independente da quantidade de conhecimentos técnicos que você tenha, se você não consegue se dar bem com os seus colegas de trabalho ou com os gestores da empresa, você vai sair, você não vai continuar. Você pode até conseguir um emprego, mas você não fica no emprego durante muito tempo. Tem até uma frase que eu criei há alguns dias, que é importante a gente raciocinar, a gente relacionar com isso. Fazer um gol não faz de uma pessoa um Ronaldinho. E isso está absolutamente interligado com essa imagem aqui. Mas antes de comentar aqui a imagem, eu gostaria de dizer também que isso tem absolutamente tudo a ver com uma teoria chamada efeito Dunning-Kruger. Eu assisti inclusive um vídeo do Jerônimo Temel, acredito que é assim que se pronuncia,
E eu fiz uma pequena adaptação aqui na fala dele, onde ele disse o seguinte: o efeito Dunning-Kruger basicamente, quanto mais ignorante eu sou, mais eu acredito que sou incrível naquilo. Quanto mais ignorante eu sou, mais eu acredito que sou incrível naquilo. Então, veja, se você acha que você é um profissional excelente, se você acha que você é um profissional imensamente incrível naquilo que você faz, tome cuidado. Você pode tá pelo menos tendo algum resquício aí do efeito Dunning-Kruger no seu perfil psicológico. Então, é interessante, eu coloquei essa frase aqui, eu estou lembrando do contexto que eu coloquei. É interessante que quando você acha que você é incrível naquilo, quando você acha que você tem todos os conhecimentos, quando você acha que você é o melhor profissional, você acaba se sentindo no direito de apontar o dedo para os outros. Com facilidade, aquilo que a outra pessoa fala, você aponta o dedo e diz: está errado, isso que você está falando está errado. E eu acredito que um pensamento que está mais voltado para a humildade, que nos afasta um pouco mais da arrogância, do efeito Dunning-Kruger, um comportamento é exatamente esse aqui. Não diga que o outro está errado. Quando o outro disser uma coisa que você não concorde, diga simplesmente que você tem um ponto de vista diferente. Não vá apontando o dedo e dizer: está errado, isso que você está dizendo está errado. Então, não acuse de imediato. Você pode até pensar assim: e se ele de fato estiver errado? Eu não posso nem dizer que ele está errado, porque se uma pessoa está errada, ao mostrar esse erro para essa pessoa, na verdade eu estou ajudando essa pessoa a corrigir esse próprio erro e a partir daquele momento ela passar a melhorar. Veja, o que eu estou falando é outra coisa, não é exatamente isso aqui. Eu estou dizendo para você não acusar de imediato. Né? O problema de pessoas arrogantes é que elas não têm muito conhecimento. Algumas muito dificilmente até têm, mas o padrão é que pessoas arrogantes não têm muito conhecimento, principalmente no contexto de estudantes hoje. As pessoas elas entendem muito superficialmente sobre um conteúdo, sobre uma área, sobre um conceito, e elas acham que elas entendem absolutamente tudo. Então, ao invés de acusar de imediato, de apontar o erro de imediato, busque dialogar com a pessoa. O diálogo faz você aprender. Então apresente, busque apresentar argumentos, busque dizer o porquê que você não concorda. Veja só, você está errado. Não, isso aí que você está dizendo não tem absolutamente nada a ver. Né? Isso é uma forma de raciocínio. Outra forma de raciocínio que é a que eu estou apresentando aqui. Interessante. Assim, sinceramente, eu discordo dessa sua forma de pensar. E eu discordo porque eu vi uma reportagem, ou eu li em um artigo, ou eu li em um livro que isso funciona dessa forma, um outro autor disse que funciona daquela outra forma. Veja, nas sociedades na qual isso aconteceu, as pessoas geralmente fizeram isso. Então, eu estou apresentando fatos. O que acontece com pessoas arrogantes é que geralmente elas simplesmente dizem que você está errado e não apresentam motivos, né? Simplesmente porque eu acho e eu não vou nem continuar falando porque você não vai entender, né? Você não vai entender. Eu já tive alunos que olharam para mim em sala de aula em um contexto simples, né? Em sala de aula, eu acho que é bem um contexto, uma imagem, uma cena interessante para você entender bem o que eu estou falando. Eu disse em sala de aula, olha só pessoal, empresas surgem para resolver problemas. O objetivo de qualquer empresa é resolver problemas. Aí os alunos então disseram: não, isso está errado. Não, professor, que conversa é essa? Isso aí está errado. Empresas existem para dar lucro. Aí eu disse: interessante.
Mas vamos pelo seguinte raciocínio, vamos pensar o seguinte. Vamos dizer, caindo aqui o fone, vamos pelo seguinte raciocínio. Vamos dizer que uma cidade, ela não tenha nenhum cidadão que more nessa cidade que tenha automóvel, que tenha um carro, por exemplo. E digamos também que nenhuma pessoa que passe por essa cidade, que não more nessa cidade, mas que passe por essa cidade, digamos que nenhuma pessoa que passe por essa cidade também tenha automóvel. Então, por qual motivo uma pessoa colocaria uma oficina mecânica nessa cidade? Veja que é algo sem sentido. Se ninguém da cidade, que mora na cidade, tem automóvel, e ninguém que passa por aquela cidade também tem automóvel, colocar uma oficina mecânica não faz sentido. A oficina vai falir, né? Então, qual é o pensamento de um camarada que quer colocar uma oficina mecânica? Ele pensa assim, eita, ou pelo menos ele deveria pensar assim, eita, cara, aqui nessa cidade tem muita gente que tem automóvel e eu tô percebendo que não tem nenhuma oficina mecânica ou que tem poucas oficinas mecânicas, né? Então, as pessoas elas passam a demorar muito tempo para poder conseguir consertar o seu veículo aqui dentro da cidade, porque a quantidade de oficinas mecânicas é insuficiente. Então, veja, eu pensei em um problema e colocar a oficina mecânica, criar a oficina mecânica é você tentar resolver esse problema, é você se propor a resolver esse problema. E eles disseram, não, mas ainda está errado porque o objetivo das empresas é lucrar. Aí eu, certo. Então vamos relacionar essa lógica que eu acabei de fazer com a lógica de vocês. Eu entendo que de fato toda empresa precisa lucrar, afinal de contas é o dinheiro que entra, é a receita, são as receitas da empresa que mantém a estrutura funcionando. Se não houver entrada de dinheiro, como é que vai ser pago o aluguel, como é que vai ser paga a energia, como é que vai ser pago como é que vão ser pagas as mãos de obra, né? Mas vamos fazer uma pequena relação. E se eu dissesse que o primeiro objetivo da empresa é resolver problemas, mas que o segundo objetivo, e absolutamente necessário e interligado com o primeiro, é lucrar. Então vamos lá, eu tenho que pensar em resolver problemas. Eu encontrei um problema. É um problema legal? É um problema importante? As pessoas têm esse problema? Tem. Resolvido. Vamos para o segundo pensamento. Ele dá lucro? Dá. Então, beleza, eu vou empreender, vou montar uma empresa. Ele dá lucro? Não, não dá lucro. Então, eu não vou montar, não vou empreender minha empresa. Não concordo, não. O primeiro objetivo principal de todos é ter lucro. Aí, esse pensamento, esse raciocínio, na verdade, eu tirei das várias apresentações, das várias palestras que eu assisti de Silvio Meira, inclusive. Mas eu nem citei Silvio Meira na conversa, na aula. Eu disse, vamos fazer o seguinte. Eu recordei de um motivo do contexto do surgimento da Nubank e eu perguntei assim, vamos lá. Por que foi que a Nubank surgiu? Aí eles disseram, não, a Nubank surgiu porque o cara, era um banco e ele passou muito tempo esperando na fila de um banco e ele ficou estressado e ele pensou o seguinte, eu vou fazer um projeto para que as pessoas também não passem por esse problema. Eu vou resolver esse problema de burocracia dos bancos para que eu possa oferecer uma ótima experiência bancária para as pessoas. Aí eu disse, olha que massa, que legal. Então veja, você concorda então que a Nubank surgiu a partir de um problema, da identificação de um problema, na verdade? Não, a Nubank não surgiu de problema não, a Nubank surgiu foi para lucrar. Aí eu disse, mas e o que você acabou de dizer? Não, esquece o que eu disse não importa, vamos lá.
Eu tenho certeza que o que se passou pela cabeça do camarada foi: eu preciso lucrar. Então, como é que eu vou lucrar? Aí eu olhei para o aluno e disse: você tem certeza? Ele disse: tenho. Aí eu disse: vamos lá. Você, por um acaso, já assistiu um documentário detalhado em que o fundador da Nubank ele explicou detalhadamente, inclusive os próprios pensamentos dele na hora que ele foi fundar a Nubank? Não. Você leu algum artigo de revista, você viu alguma reportagem onde o fundador da Nubank explicou detalhadamente o contexto do surgimento da ideia dele? Não. Você conhece pessoalmente o cara da Nubank, o fundador da Nubank? Não. Então, como é que você fala com tanta propriedade exatamente qual foi o pensamento do fundador da Nubank? Se você nunca assistiu uma reportagem, se você nunca assistiu um documentário, se você nunca leu um artigo, não, mas é porque eu tenho certeza. Então veja, eles não apresentam argumentos. Pessoas arrogantes não apresentam argumentos sólidos, é o que elas acham e porque elas acham e pronto, não é? Teve um outro aluno, eu me lembro na ocasião da aula, que um outro aluno bateu no ombro desse aluno que estava falando e disse assim: não se preocupe, ele não vai entender, não importa o que a gente falar, ele não vai entender. Eu até fiquei um pouco preocupado na ocasião. Eu pensei, será que eles estão observando alguma deficiência intelectual em mim? Porque se o que uma pessoa fala eu tenho dificuldades de entender, principalmente dentro de um contexto de uma sala de aula, se o que um aluno fala o professor tem dificuldades de entender, é porque o professor deve ter alguma deficiência intelectual. E os alunos estão observando isso. Então perguntei, curioso, me diga, por que você acha que eu não vou conseguir entender? Eu não estou pegando a linha de raciocínio direito? O porquê é? Aí o aluno disse, não, professor, o senhor não vai entender porque o senhor é branco, porque o senhor é hétero, porque o senhor é professor de faculdade e por isso não tem como o senhor entender. Só quem entende somos nós aqui. Aí eu, cara, que visão, visão no mínimo singular, na verdade. E eu tinha apresentado, nessa mesma aula, eu tinha apresentado, olha, o fundador da Singularity University pensa assim, esse outro, veja que ele criou um livro, o Peter Diamandis, ele criou um livro, ele é autor de vários livros, inclusive, Silvio Meira, e citei vários outros autores que têm essa mesma linha de raciocínio que eu apresentei na aula. E eu me lembro que o aluno, ele disse também o seguinte, quando eu falei, e esses outros autores que pensam também da mesma forma que eu? Não, eles não têm como entender como é que uma empresa surge, eles não têm como entender isso que a gente está falando, porque eles também são héteros, porque eles são professores de faculdade, porque... então... eu acho que você deve ter dado algumas gargalhadas aí, pelo menos. Mas assim, veja que quando você tenta dialogar e quando você tenta apresentar argumentos sólidos, argumentos viáveis, você está sendo humilde porque você está dizendo que você não é o dono da verdade. Você está apresentando o seu modelo de raciocínios, que é exatamente a trilha que leva você até essa conclusão. E se você se abre para o diálogo, você abre a oportunidade de a outra pessoa também apresentar a sequência de raciocínios dela que fizeram ou que fez com que ela chegasse a essa conclusão. E você pode ter a chance de comparar os argumentos dela com os seus argumentos e você pensar assim, de fato os seus argumentos fazem muito mais sentido que os meus argumentos. Então,
se os seus argumentos fazem mais sentido que os meus argumentos, você está me provando que o seu raciocínio é o que está correto. Então, muito obrigado por contribuir comigo. Que legal! Hoje eu aprendi uma coisa que ontem eu não sabia, que é exatamente o significado do raciocínio da palavra Kaizen. A palavra Kaizen é uma palavra em japonês que significa melhora contínua, hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Tem uma frase, inclusive, que eu aprendi no contexto do meu ensino médio, que dizia assim: coloque-se sempre como aprendiz diante da vida. Eram aquelas oficinas, que eu não sei se são feitas hoje, mas que na época eram feitas muitas oficinas para trabalhar a questão justamente das habilidades comportamentais. Infelizmente eu não sei porque muitos jovens, muitas pessoas adultas, como eu vou te mostrar também daqui a pouco, não apresentam muitas qualidades comportamentais. Tem uma outra frase também bem interessante, que também está associada a esse nosso raciocínio, que diz o seguinte: até a água parada apodrece. Até a água parada apodrece. Então, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa autossuficiente, eu não vou dizer se você, mas vamos dizer, se uma pessoa é arrogante, se uma pessoa é autossuficiente, ela não aprende com o tempo. Ela se restringe ao aprendizado. E da mesma forma que a água apodrece, ela também acaba apodrecendo, que é aí onde a gente chega aqui nessa imagem, que é justamente, essa imagem tem tudo a ver com o título do tópico. Vamos lá, só dar uma olhadinha aqui. Olha só, uma semente perdida. Quando eu vejo um jovem, seja na faculdade, seja no ensino médio, seja um jovem aprendiz, um estagiário, quando eu vejo um jovem arrogante, eu vejo como uma semente perdida. E eu enxergo como uma semente perdida porque se ele é arrogante, seguindo o raciocínio que a gente comentou, que eu comentei há pouco tempo atrás, que eu não sei onde é que está mais aqui, mas vamos lá. Seguindo o raciocínio de que se uma pessoa é arrogante, se um jovem é arrogante, muito provavelmente é porque ele tem um pouco mais de conhecimento do que os colegas. Então veja, eu acho que é Laí Ribeiro também que tem uma frase que diz o seguinte: não, eu acho que foi eu quem criei esse raciocínio, esse pensamento. Bom, não estou lembrado, mas vamos lá. Quando você quer ter sucesso na vida, você vai se esforçar muito para ter sucesso na vida, você vai trabalhar, você não vai poupar esforços. Então veja, uma pessoa que estuda em uma escola pública e uma pessoa que estuda na melhor escola particular da sua cidade, da sua região, do seu país, elas estão em situações diferentes. Mas veja, se uma pessoa que estuda em uma escola pública, que nem tem uma qualidade de ensino tão grande, e ela quer ter sucesso na vida, ela vai correr atrás do próprio sucesso e ela vai ter sucesso. Ou pelo menos as maiores possibilidades são de ela ter sucesso. E se uma pessoa estuda na melhor escola da sua região, da sua cidade, do seu país, e ela não tiver tanto interesse assim em correr atrás do próprio sucesso, muito provavelmente ela não vai ter sucesso na vida. Mas acontece o seguinte: se uma pessoa quer ter sucesso e ela está em uma escola que propicie, que facilite com que ela alcance o sucesso, ela vai alcançar mais rápido. É como se a gente comparasse uma pessoa que dá um pulo, que dá um salto do próprio chão, do nível do solo, eu ia dizer do nível do mar, mas do solo, e uma pessoa que dá um salto de uma escada. É claro que a pessoa que deu o salto de uma escada, se a gente comparar com o solo, é claro que o salto dela vai ser maior. E dentro do raciocínio que a gente construiu agora, isso se reflete em rapidez de alcance do sucesso, né? Mas por que eu disse que é uma semente perdida? Vamos voltar lá. Eu sou muito empolgado nas conversas
Aí eu acabo estendendo muito, mas voltando aqui, veja, eu me recordo de quando eu era criança, de que um amigo meu, ele tinha um pote, ele tinha um vaso com terra e ele plantou alguns feijões, inclusive veio bem a calhar essa imagem aqui. E ele sempre colocava muita água na terra e ele não colocava esse vaso no sol, ele deixava em um local escuro ou obscuro. E apesar de aquelas sementes terem germinado, o que aconteceu é que a falta de um ambiente propício para o surgimento, para o desenvolvimento dessa semente, fez com que ela acabasse apodrecendo, né? Então, o que eu imagino é o seguinte: se uma pessoa é um estudante, se um jovem é um estudante, e ele apresentou características que ele ficou muito mais à frente do que os colegas, isso significa dizer que enquanto os colegas ainda estão na terra e ainda não saiu nem a pontinha da raiz, esses jovens, eles já germinaram, eles já estão bem mais à frente. E isso só significa dizer que eles têm tudo para ser uma grande árvore que deem bons frutos no futuro, né? Que dão bons frutos no futuro. Mas o que acontece é que se você deixa a arrogância tomar conta de você, é como se você estivesse pegando esse jarro de sementes germinadas e colocando muita água e colocando em um local sombrio. Você vai impedir o seu desenvolvimento. E é isso que me deixa triste. Muitas e muitas pessoas que têm uma grande qualidade, que têm uma grande habilidade, que têm uma capacidade de raciocínio muito rápida, são árvores que têm tudo para dar certo no futuro, que têm tudo para darem bons frutos no futuro. Mas a falta de habilidades comportamentais, a falta de entenderem que elas são apenas sementes, de elas se enxergarem como sementes, faz com que elas acabem apodrecendo ao invés de se desenvolverem. E veja, talvez a gente esteja perdendo, por conta dessas habilidades comportamentais ou por conta da falta delas, talvez a gente esteja perdendo grandes profissionais que dariam grandes retornos para a humanidade, não é verdade? Então veja, você, se você for um jovem, se você for um aprendiz, veja, você é apenas um estudante. Você é apenas uma raiz. Aliás, uma raiz não, você é apenas uma semente que acabou de germinar. Entenda que existe um mundo aí afora e que você tem que aprender com esse mundo. Não é porque você sabe programar, não é porque você sabe editar vídeos, não é porque você já sabe, eu ia dizer toda a enciclopédia britânica, que é uma referência que Laí Ribeiro fala, mas vamos atualizar aqui. Não é porque você sabe toda a Wikipédia ou Wikipedia de cabeça que significa que você é o melhor profissional do mundo. Você ainda tem muita coisa a aprender, você sempre tem muita coisa a aprender. Enquanto, aí eu coloco uma outra frase bem interessante aqui que eu vou até escrever, vou até digitar aqui para você. Enquanto você se colocar como uma fruta verde, você estará amadurecendo a partir do momento que você entender que é maduro demais, apenas tenderá a apodrecer. Exatamente, olha só que interessante. Não é nem como uma fruta, eu lembrei, é uma frase que eu sei há muito tempo, eu acabei esquecendo. Mas assim, enquanto você se considerar verde, você estará amadurecendo. Enquanto você se considerar, vou trocar aqui, se considerar. Enquanto você se considerar verde,
você estará amadurecendo. A partir do momento que você entender que é maduro demais, ou que está maduro demais, apenas tenderá a apodrecer. E o curioso que a gente pode observar é que as grandes mentes da humanidade são, ou pelo menos se demonstraram pessoas humildes. Então, por exemplo, Isaac Newton aqui, ele tem duas frases que são absolutamente impactantes. Ele diz o seguinte: se pude enxergar mais longe, é porque me apoiei nos ombros de gigantes. Então, veja que ele não se vangloriou, veja que ele não puxou todo o crédito para ele. Veja que ele deu crédito, acima de tudo, para as pessoas que construíram o conhecimento ou os conhecimentos nos quais ele se baseou para dar continuidade. Então, olha só, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Né? Galileu Galilei também tem um outro raciocínio bastante interessante, que diz assim: nunca conheci homem tão ignorante que me fosse impossível aprender algo dele. Né? Então, veja que existem pessoas que se acham tão mais importantes, que acham que sabem muito mais do que os outros não têm absolutamente nada a aprender com ele. Então vamos voltar aqui. Albert Einstein, por exemplo. Albert Einstein, um outro raciocínio, aliás, dois raciocínios interessantes que ele tem aqui, só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é viver como se tudo fosse um milagre. Interessante, curioso que para você entender, para você se colocar na posição como se tudo na vida fosse um milagre, você precisa ter uma humildade muito grande. E isso, inclusive, tem absolutamente tudo a ver com o que Silvio Meira fala a respeito do que é a criatividade. Silvio Meira diz que criatividade é você olhar o mundo com os olhos desregrados, é você olhar o mundo com novos olhos, é você olhar o mundo com olhos selvagens. Né? E o que ele quis dizer com selvagens é você olhar o mundo como se você não tivesse aprendido nada até hoje, como se você fosse uma criança. Né? Veja que para as crianças, tudo o que elas olham é absolutamente incrível. E talvez seja por isso que as crianças têm grandes ideias, muitas ideias, ideias bem interessantes, porque elas não olham as coisas baseando-se no preconceito que elas têm e entendendo o preconceito como uma opinião que você tem baseado em todo o conhecimento que você construiu até hoje. É interessante que eu convivi com alunos em sala de aula onde atualmente uma excelente metodologia de ensino para você trabalhar com alunos, sejam independente do nível de escolaridade que você esteja trabalhando, é a questão das metodologias ativas. Metodologias ativas, na verdade, é apenas um nome bonito que as pessoas deram para a forma de aprendizado no qual, ao invés de o professor simplesmente se colocar como o detentor das informações e que o aluno só pode aprender se for do professor, e o professor ficar lá falando, e o aluno lá atrás só balançando a cabeça, ou simplesmente dormindo, né? É você colocar o aluno para construir o próprio conhecimento. É você propor ao aluno que ele construa o próprio conhecimento, que ele faça pesquisas, que ele discuta com os colegas, que discuta com o professor, que o professor aponte caminhos possíveis, que o professor dê a opinião dele. Isso são metodologias ativas. E em sala de aula, ao tentar construir um conhecimento, construir um conceito, porque, sinceramente, você aprende muito mais aquilo que você construiu
baseado nos conhecimentos que você tem, aquilo que faz sentido para você, do que você simplesmente olhar uma frase em um slide e você decorar aquela frase, né? São duas formas totalmente diferentes de você deter informações. E ao tentar construir o conhecimento, o conceito com os alunos em sala de aula, um determinado aluno disse: "Ah, professor, mas isso é óbvio, não precisa a gente discutir sobre isso." Olha só que interessante. Veja, quando você coloca uma coisa como sendo óbvia, você está perdendo a oportunidade de você talvez reaprender aquilo e de você corrigir aquilo que você provavelmente aprendeu errado, né? Quando você se coloca ou quando você entende que uma coisa é muito óbvia, você está se privando de entender que tudo na vida é um milagre. Você está se privando de ter as sensações, aquela sensação maravilhosa de ajudar a construir o conhecimento. E você está substituindo isso pela obrigação de pegar aquele conhecimento já pronto e você apenas gravar na sua mente. O problema disso é que as coisas hoje, o conhecimento hoje está mudando em uma velocidade incrível e de forma cada vez mais acelerada. E o problema de alunos que insistem em aprender apenas decorando de slides que estão sendo apresentados pelo professor, ou de professores ou instituições que insistem em continuar ensinando ou promovendo a aprendizagem, talvez dessa forma, é que o conceito que você decora, o conceito que está pronto e que você decora hoje, amanhã ele pode estar obsoleto. Amanhã ele já pode não fazer sentido porque tudo à sua volta já pode ter mudado. E a vantagem de você trabalhar com metodologias ativas, a vantagem de você construir o seu próprio conhecimento baseado nos apontamentos do professor, é que se você construir o conhecimento hoje, você também pode construir conhecimento amanhã, não é verdade? Então, você acostumado a construir conhecimentos, você provavelmente nunca estará ultrapassado. Agora, se você apenas acostumou-se a pegar o conhecimento já pronto e gravar na sua mente sem o mínimo trabalho, complicado. Vamos lá, os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Em cima disso, eu tenho uma outra característica que eu gostaria de compartilhar com você aqui, que talvez tenha relação com a arrogância, é a raiva. Uma vez em sala de aula, eu fiquei muito triste, porque a partir desse momento eu entendi que eu não conseguiria ajudar aquela pessoa, que era um aluno. Ele simplesmente em sala de aula, ele levantou a cabeça e fez a seguinte declaração: eu odeio pessoas X. Né? E não era uma pessoa, era uma categoria de pessoas. Especificamente, ele disse romeiros. A frase foi essa: eu odeio romeiros. Né? Que na cidade onde eu vivo hoje, há muitas romarias. E eu perguntei, cara, mas por quê? Eu apenas perguntei isso. Por quê? E ele disse o seguinte: eu odeio romeiros porque eles fedem. Eu não gosto que eles cheguem perto de mim. Então veja, eu não sei se isso é somente arrogância. Eu creio que seja alguma coisa a mais que isso. E o complicado é que isso acaba fazendo com que você fique absolutamente travado na sua vida. Veja, as maiores oportunidades
elas surgem a partir de problemas das pessoas. Você consegue identificar uma grande oportunidade de montar um grande negócio a partir da identificação de um grande problema. Só que, para você poder identificar um problema, você precisa ter empatia. Você precisa se colocar no lugar das outras pessoas. Você precisa se enxergar no lugar das outras pessoas. A partir de então, você vai conseguir identificar problemas. E o sentimento que existe, eu vou dizer, dentro de você, dentro do seu coração, apesar de ser o cérebro quem processa os pensamentos, mas vamos dizer de forma mais poética, o sentimento que existe dentro do seu coração, a bondade que existe dentro do seu coração, te dá energias para ajudar essas pessoas a superarem as dificuldades dela. Tem uma frase, inclusive, que eu aprendi no ensino médio, que diz o seguinte, eu vou até colocar aqui, olha só. Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Eu não sei se você já percebeu, mas a felicidade, isso é um entendimento no qual eu cheguei, não sei se está certo ou se está errado, acredito que esteja correto, baseado naquilo que eu penso. E eu vou explicar o porquê, né, para não ficar só baseado no que eu sei, como a gente já conversou, é que parte do caminho para se alcançar a felicidade é ajudar a outras pessoas, ou ajudar outras pessoas. Então veja, imagine-se como um rico, uma pessoa milionária, bilionária e que tem absolutamente tudo na vida e que não ajuda ninguém. Não é? Você vai utilizar o seu dinheiro para viajar, Pronto, imagine que você acabou de ganhar na loteria, você não tinha dinheiro, acabou de ganhar na loteria. Eu vou fazer tudo o que eu quero, eu vou fazer tudo o que eu tive vontade e nunca pude, né? E você viaja, e você assiste vários cinemas, e você coloca um cinema na sua casa, você viaja para todos os países. Mas a questão é que existe um fim para tudo. Existe um fim para você fazer tudo aquilo de material. E o problema é que quando chega esse fim, você fica sem opções, né? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que não vai ao cinema frequentemente. Se você não vai ao cinema frequentemente, você vai apenas poucas vezes ou raras vezes, o cinema é uma opção para você desestressar, para você relaxar, para você fazer algo diferente na sua vida. E quando você estiver estressado, quando você estiver triste, você diz, eu vou ao cinema, porque lá eu me divirto um pouco, lá eu me animo um pouco. Mas se você vai ao cinema frequentemente, então o cinema passa a ser algo comum. E ir ao cinema passa a ser uma opção a menos para te desestressar, para te dar energia, para te dar motivação, para te tirar daquela realidade de sempre. Então, coisas materiais, elas oferecem limites. O que não oferece limites são coisas imateriais. Você ajudar pessoas, por exemplo. Quando você ajuda uma pessoa a conseguir alguma coisa que ela queria e não estava conseguindo, você ganha como recompensa um olhar. Você ganha como recompensa um abraço. Você ganha como recompensa um sorriso, um sentimento. E como cada pessoa é um baú de sentimentos diferentes, é um mar de sentimentos diferentes, acho que o mar é bem mais interessante que um baú, então podemos dizer que cada pessoa oferece inúmeras possibilidades de você poder sair da sua mesmice, de você se motivar, não é? Então, para quem é professor, inclusive, eu entendo, sei que
que professor passa por muitos momentos de raiva com alunos e tal, mas eu acredito que a magia de ser professor é que você acaba transformando vidas. E eu acredito que, de alguma forma, se você está assistindo esse vídeo e eu estou te passando conhecimento, talvez eu esteja sendo teu professor de alguma forma. E a arte de ser professor é que já aconteceu comigo de, por exemplo, eu andar em um shopping, em uma loja, e de repente eu encontrar um ex-aluno meu de 10 anos antes, por exemplo, ou de 8 anos antes, eu não estou lembrado quando foi que isso aconteceu, mas aconteceu, e o aluno me cumprimentou, o ex-aluno me cumprimentou e disse: professor, que massa, que legal encontrar por aqui, professor, deixa eu te agradecer. Aí eu disse: por quê? Não, professor, porque naquele dia, um certo dia, o senhor mostrou um vídeo lá na sala de aula, e depois desse vídeo o senhor fez um comentário e isso transformou a minha vida. Eu posso dizer que hoje eu sou uma outra pessoa por conta daquele vídeo e daquele comentário que o senhor fez. Isso foi quando eu ministrava aula em uma faculdade no ano de 2009 ou 2010, acho que era 2009, né? E isso para mim foi um grande presente, muito mais do que qualquer dinheiro que eu pudesse ter recebido até então. É claro que dinheiro ajuda, mas um presente emocional é muito mais gratificante que um presente material. E eu acredito que se você ainda é professor hoje, resista aos estresses que a vida te oferece, que o trabalho te oferece. E o teu alimento, o teu combustível são esses sentimentos, e pode ter certeza, caso algum aluno ainda não tenha te dado esse presente, você vai receber, porque você está transformando a vida das pessoas. Se você é professor, não por dinheiro, mas por aptidão, se você é professor por dom, digamos assim, você não está só jogando conteúdo, você está transformando a vida de pessoas. E mais cedo ou mais tarde, não que você precise, mas é porque de fato encoraja a gente a ser melhor, a trabalhar, a se esforçar mais, né? Mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer com você. Vamos voltar aqui então, vamos voltar. Então eu devo desprezar por completo o que eu sou ou o que eu sei? Né? De onde veio essa afirmação aqui? Deixe-me só minimizar aqui, veio aqui. Fazer um gol não faz de você um Ronaldinho, então você não pode dizer que é o melhor profissional, que você é não vou dizer, tem um ditado popular, mas eu não gosto dele não, o máximo naquilo, pronto. Essa indagação veio exatamente disso aqui, porque às vezes as pessoas elas podem confundir, então eu não posso dizer que eu sou o melhor profissional, eu não posso dizer que eu sou o melhor profissional, né? Então vamos lá, cadê, quanto vocês consideram verde, eu acabei perdendo aqui, humildade está lá embaixo. Então vamos lá. Eu não posso, então eu devo desprezar por completo aquilo que eu sou ou aquilo que eu sei? De forma nenhuma. Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase bem interessante que já elimina esse raciocínio, que é exatamente isso aqui. O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, mas sem ela o oceano será menor. Então entenda, se você é um profissional competente, se você é um estudante sábio, inteligente, ótimo, legal, show de bola. Que isso sirva para você, que isso lhe sirva não para que você possa se enxergar como maior ou melhor que os outros. Que isso lhe sirva para que você possa ter uma bondade maior em você e você ajudar os seus colegas a aprenderem aquilo que eles não sabem, né? Então que você possa ser útil às outras pessoas. Afinal de contas, quem não vive para servir, não serve para viver. Então tem alguns casos diferentes aqui
que eu já passei, por exemplo. Esse dos pais eu ainda não passei, mas eu observei recentemente. Coloquei aqui só para a gente refletir. Mas empresários, por exemplo, já passei por consultoria empresarial, onde eu, como consultor, eu dava propostas para um empresário em específico ao qual estou me referindo. E por que a gente não faz isso na sua empresa? Não, isso eu já tentei e não deu certo. E por que a gente não faz aquilo? Não, aquilo eu também já tentei e não deu certo. E por que a gente não faz dessa outra forma? Não, mas a empresa já tentou isso, a empresa tal já tentou isso e não deu certo. Então veja, quanto mais argumentos você tem, mais você impede de tentar novamente ou de tentar de formas diferentes. Não é porque você tentou alguma coisa na sua empresa que significa que aquilo que você tentou estava correto. Você pode ter cometido algum erro, você pode ter tido alguma percepção diferente. E com a ajuda de um profissional, você pode fazer aquilo que você pretendeu fazer, mas que não deu certo, porém agora dá certo, porque você provavelmente vai fazer de forma diferente. Né? Então, foi uma consultoria que me marcou bastante, porque complicado. Quando tudo que você propõe, tudo não dá certo, né? Então você acaba se perguntando, então por que é que eu estou aqui? Se não é para ajudar, se tudo que há no mundo você já sabe, já fez. É complicado ser empresário desse jeito, não é verdade? E dentro do setor de empresários já aconteceu, eu não presenciei, né? Talvez você dê algumas gargalhadas agora, mas eu não presenciei, eu apenas ouvi falar diretamente de uma pessoa que presenciou, pessoa essa na qual eu confio. É uma pessoa séria, mas o que aconteceu foi o seguinte: certa vez chegou em uma empresa um professor de um curso de vendas que estava prospectando alunos para o seu curso. E ao adentrar em uma empresa, ao conversar com o dono dessa empresa, com o empresário, ele disse o seguinte, no meio da conversa, ele disse o seguinte: eu vou te dar um presente. Eu tenho na minha casa um livro que é o livro do maior vendedor do mundo. E eu vou te dar um presente. Eu vou te dar esse livro de presente. Aí o empresário disse: não, você não tem o livro do maior vendedor do mundo? O professor do curso disse: tenho, claro, está lá na minha casa. Aí o empresário disse: não, você não tem o livro do maior vendedor do mundo. Sabe por quê? Aí o professor disse: sim, por quê? O empresário então disse: porque o maior vendedor do mundo sou eu. E eu ainda não escrevi nenhum livro. É interessante, né? Bom, mas vamos pular. Eu não vou nem comentar, mas vamos pular. No contexto de alunos, eu já passei muito, por exemplo, de alunos que você chega na sala de aula. Já entrei muitas vezes em sala de aula e os alunos, eles me diziam, ou procuravam me dizer o que é que eu deveria ensinar, não é? E eu não entendia o porquê. Eu dizia: pessoal, é porque assim, eu tenho alguns anos de experiência e na verdade eu estou aqui na sala de aula porque, como empresário, eu convivi, eu presenciei muita gente, muitas pessoas chegando para mim e dizendo: Everton, eu preciso de um emprego, tem alguma vaga para mim? E eu dizia: deixa eu dar uma olhadinha no teu currículo, vamos fazer uma entrevista. E o que eu precisava eram algumas habilidades, soft skills ou hard skills, que eu vou comentar com você daqui a pouco. Mas o que eles apresentavam eram outras habilidades. Eles não apresentavam as habilidades que eu precisava dentro do contexto empresarial. E ao conversar com vários outros empresários, eu percebi que isso não acontecia somente comigo, que isso acontecia também com vários outros empresários. E ao perceber
que isso era um padrão, eu pensei em me colocar como professor para ajudar os alunos a chegarem melhor preparados no mercado de trabalho. E eu, ao compartilhar isso com eles, eu percebi que muitos ignoravam e diziam, não, professor, é porque assim, o senhor quer ensinar isso, mas isso não é relevante. Né? Isso não é relevante não. Nos ensine outra coisa, vamos fazer o seguinte, nós vamos nos reunir aqui e nós vamos dizer aqui o que é interessante. Né? É até meio ridículo. Principalmente pelo fato de que se você está em uma sala de aula como aluno, subtende-se que você está entendendo que você está lá para aprender, mas o que eu tenho percebido, principalmente nos dias atuais, é que, obviamente, novamente, não é um padrão, não são todos os casos, mas preocupantemente isso tem acontecido cada vez mais. É que os alunos, muitos alunos, eles têm um conhecimento superficial, como comentei há pouco tempo, têm um conhecimento superficial em uma determinada área e acabam acreditando, acabam achando que já sabem de tudo, a ponto inclusive de dizer ao professor o que é que o professor tem que ensinar ou não. Qual a forma que o professor tem que ensinar ou não. Principalmente, por exemplo, ao tentar construir conhecimento, ao tentar elaborar teorias dentro de sala de aula, muitos alunos, professor, isso é besteira, isso é óbvio, tudo que o senhor está falando, por que a gente já vai conversar coisas que já existem? Não, o senhor já está no livro, o senhor coloca aí no slide e vai passando para a gente quer aprender de slide. A gente não quer conversar não, a gente quer aprender de slide, né? Bom, eu não vou explorar mais isso porque senão a gente demoraria bem mais nesse vídeo e isso acaba que isso tem a ver com outros problemas dentro do ambiente de ensino. Mas eu abordei isso aqui porque eu gostaria de analisar o seguinte. Olha só, eu tenho observado que ultimamente muitos pais estão reclamando, dizendo que as aulas online, que os ambientes EAD não estão bons ou não são bons e que os seus filhos estão saindo prejudicados. Independente do nível, seja ensino fundamental, seja ensino médio, seja faculdade, seja graduação. E há uma reclamação não somente de pais, quanto, no caso de graduação, por exemplo, dos próprios alunos. Porque eu não consigo me concentrar em casa, olha só, eu não consigo me concentrar em casa para estudar, então como é que eu vou assistir a aula se na minha casa eu não consigo me concentrar? Eu não consigo fazer, porque tem TV também. E na minha opinião, sinceramente, isso traz um problema, isso demonstra um problema muito grande, que é o seguinte, muitos cursos, muitos livros de ensino-aprendizagem, eles demonstram, ou eles mostram que, na verdade, o conhecimento, eles demonstram que, na verdade, a gente aprende muito mais em casa do que na escola. Eles demonstram que a escola, na verdade, é só para a gente tirar algumas dúvidas, para a gente tomar algumas bases. E eu vou te dar uma dica, dá uma olhadinha aqui nesse livro, aqui, olha só. Esse livro é o que eu tenho lido mais recentemente, que é do professor, eu não sei se eu vou pronunciar direito, mas é do Pierluigi Piazzi. Eu acredito que seja essa a pronúncia correta. E que ele diz que, na verdade, o que a gente aprende, o nosso aprendizado, basicamente, ele se dá em casa. Ele não se dá na escola. Ou, pelo menos, não deveria ser focado somente na escola. E o problema, não somente de muitos estudantes, mas, pelo visto, de muitos pais também, é que eles acabam entendendo ou pensando, imaginando que a escola
é o único local para você aprender, quando na verdade o local mais indicado para você aprender é em casa, né? E isso apenas demonstra um outro problema, que é o fato de que as pessoas não têm costume de estudar em casa. As pessoas, elas inverteram o papel. Ao invés de entenderem que é em casa que elas devem aprender, elas tentam aprender nas escolas. E as escolas é muito complicado, porque às vezes um aluno conversa, o outro aluno conversa, aí um aluno ele precisa tirar uma dúvida e o professor precisa explanar um pouco mais aquela dúvida para que ele aprenda, para que também os outros possam aprender de alguma forma. Então na escola você não vai aprender, na escola pelo menos você não deveria entender o principal local de aprendizado como sendo a escola. Isso era a realidade, ou essa era a realidade, na minha época do ensino fundamental, na minha época do ensino médio. Bom, inclusive para comparar um pouco com o que acontece dentro de um ambiente escolar, já aconteceu de, por exemplo, eu passar o trabalho para um grupo de alunos e ao dialogar com eles eu disse o seguinte: olha só, eu entendo que muitos outros professores passam trabalhos nesse período e para que vocês tenham um tempo interessante para fazer esse trabalho de uma forma legal, vamos fazer o seguinte, ao invés de cobrar para a semana que vem, eu vou cobrar para daqui a 15 dias apenas. Então vocês ficam com um período muito mais interessante para vocês trabalharem, beleza? Ah, certo, muito obrigado, professor, muito obrigado, legal e tal. Só que aí depois dos 15 dias, chegou o dia da apresentação e eles começaram a apresentar e eu percebi que o que tinha acontecido era que eles deixaram para fazer esse trabalho, mesmo a gente ter combinado um prazo de 15 dias para esse trabalho ser feito, eles deixaram para fazer esse trabalho na hora do intervalo, né? Na hora do intervalo. E o slide saiu absolutamente mal feito, saiu em branco, sem imagens, sem um design interessante. E quando eu falei do slide, eu disse, olha só galera, primeira coisa, eu queria entender por que o slide de vocês tá sem um design interessante, tá sem um layout legal. E um dos alunos olhou para mim e disse assim, porque assim, o design não é importante. Aí eu olhei e disse, bom, mas é porque eu sou o professor aqui, né? E eu acredito que o slide é importante sim. Não, o slide não é importante. Mas para as empresas, se a gente entender no contexto das empresas, você não pode apresentar slides em branco, você não pode apresentar slides com essas letras exageradas. O design é importante no contexto das empresas. Não, o design não é importante. Né? Então, assim, é complicado. Veja que não é porque as aulas estão sendo feitas de forma presencial que significa que o seu filho esteja estudando da melhor forma possível, e isso talvez não seja nem culpa da instituição ou dos professores, mas por conta dele mesmo. Né? Se você for estudante e você estiver assistindo esse vídeo, cara, tente estudar, tente utilizar agora esse tempo que você está em casa para estudar o máximo possível, para você se desenvolver, para você ler o máximo de livros possível. Não existe desculpas para você não se desenvolver hoje. Um grande problema de estudantes de tecnologia, por exemplo, hoje, é que eles dizem que não sabem programação, que não tem como aprender programação, que não sabe o que fazer, mas deixa eu abrir aqui o Google, por exemplo, vou abrir o YouTube. Vamos lá, entrar no YouTube. Eu vou colocar aqui simplesmente assim, como aprender programação. Né? Como aprender, melhor forma de aprender programação. Eu vou fazer de uma outra forma, curso de Java.
curso de Java para iniciantes, maratona Java, curso de Java, tudo que você precisa aprender está na internet, está disponível gratuitamente. Entenda que, na verdade, o contexto do ensino-aprendizagem de hoje mudou completamente. Hoje, basicamente, e na grande parte dos níveis, ou em todos os níveis, o que você precisa aprender está na internet. Para que serve o professor, então? Antes, o professor ele era entendido como o detentor do conhecimento, o aluno só podia aprender se fosse dele. Né? Hoje, o professor não é mais o detentor do conhecimento. O professor nem pode mais competir com esse monte de professor que está na internet ensinando gratuitamente absolutamente tudo. Hoje, o professor é para orientar, para possibilitar que o aluno aprenda o correto a ser aprendido, porque o problema da internet é que, apesar de todos esses cursos estarem disponíveis, se o aluno for querer aprender absolutamente tudo, ele vai acabar bagunçando a cabeça dele, porque ele vai ficar perdido, ele não vai saber por onde ele começar, o que ele fazer, como fazer, qual a melhor profissão para ele, qual o melhor caminho a ser seguido. Inclusive, é isso que os cursos pagos, mesmo na internet, oferecem. O que os professores dizem é o seguinte: olha só, o conteúdo que eu te ensino no meu curso pago é o mesmo conteúdo que eu te ensino no meu curso gratuito, ou lá no meu canal no YouTube gratuitamente. A diferença é que o meu curso pago, as coisas estão ordenadas. Então, na verdade, o que eu estou te vendendo é tempo. Tempo que você vai economizar para não ter que procurar e construir tudo manualmente. E o professor, além da clareza, além do caminho correto a ele ser aprendido, o professor ele também pode mostrar, pode contribuir, mostrando quais fontes são interessantes, quais fontes não são interessantes. Ele pode ensinar a pessoa, o aluno, a pesquisar, né? E é um problema, porque as pessoas hoje em dia, muitas delas não sabem pesquisar, né? Mas é porque o meu filho ele é do ensino infantil, e como é que eu posso fazer isso? Bom, eu não sei te dizer direito. O que eu sei te dizer é que a minha alfabetização foi na minha casa, né? A minha mãe me ensinou a ler, a minha mãe me ensinou as vogais, o alfabeto, me ensinou a ler. Minha mãe me ensinou as 4 operações fundamentais, que a soma, a subtração, multiplicação, divisão. Eu aprendi em casa com minha mãe me ensinando. Aprendi muita coisa com minha mãe me ensinando. Quando eu sabia na escola, quando eu cheguei na escola, eu já sabia, né? Então, eu acredito que talvez você possa fazer da mesma forma com os seus filhos em casa. Talvez você possa entender o seu professor como um parceiro no processo de aprendizagem do seu filho, e não como o único responsável do processo de aprendizagem. É só o professor a quem pode ensinar, né? Eu peço desculpas se eu estou passando dessa forma, mas é isso que eu entendi com esse nível de pensamento aqui, com esse ponto de vista aqui, certo? Então vamos lá, eu vou diminuir o zoom aqui para a gente continuar e para a gente apressar. Empresários aqui, isso aqui eu já comentei com você, que é a questão do comodismo. Deixa eu comentar só essa frase aqui. É muito mais fácil para uma empresa já existente conseguir implementar um e-commerce. Isso aqui é uma lição interessante, né? O que acontece é o seguinte: muitos empresários, o Bruno de Oliveira, que ele é uma grande referência em e-commerces no Brasil, ele disse em um vídeo da Startse que está acontecendo nesse momento ainda um programa chamado Restartse. Eu aconselho que você assista os vídeos que você puder, o máximo de vídeos possível. Ele disse o seguinte: é muito mais fácil para um empresário físico, para um empresário já existente, é muito mais fácil para um empresário que já atua no mercado colocar um e-commerce para funcionar do que uma pessoa que nunca trabalhou. Porque veja, o empresário físico, o empresário já existente, ele já tem um conhecimento de como operar um estoque, ele já tem um estoque, ele já tem um know-how. Então, para ele colocar, simplesmente estender a empresa dele para a internet é muito mais fácil.
Mas o que eu estou vendo, infelizmente, é que muitos empresários hoje preferem continuar vendendo muito pouco, preferem continuar com aquele pouquinho do que tentar se arriscar a fazer coisas novas. Eu estou vendo poucos empresários hoje falando em tentar montar um e-commerce. Muitos, inclusive, para qual eu dou essa ideia, eu faço essa proposta, eles dizem, não, mas eu estou tentando, eu estou vendo, eu estou fazendo alguma coisinha aqui e com o tempo a gente vai ver. Né? O problema é que, devido à grande resistência em mudar por parte dos empresários, pessoas, ou talvez não problema, não vou dizer o problema, vou modificar a minha fala, mas a possibilidade é que, se muitos dos empresários hoje estão resistindo a mudarem de atitude, a mudar de comportamento diante desse novo cenário, é muito provável que pessoas que ainda não são empresários, mas que desejam ser, que almejam ser, e que têm energia para fazer as coisas diferentes, talvez essas pessoas elas possam lançar um e-commerce, enquanto você que é empresário está assistindo esse vídeo, você está resistindo aí, talvez essa pessoa lance um e-commerce e passe na sua frente e torne sua empresa irrelevante. Né? Isso significa dizer que essa pessoa que faz isso, ela é um empreendedor, ela aproveita as oportunidades e eu te desejo todo sucesso. Né? E se você não deseja, se você quer permanecer no comodismo e não quer fazer as coisas diferentes, talvez seja porque você não seja empreendedor, talvez seja porque você seja um empresário apenas, né? Bom, mas vamos fazer o seguinte, essa aula aqui já se estendeu muito, já está muito grande. Eu vou dividi-la em duas, então vai ficar parte 1 e parte 2, essa aqui vai ficar sendo a parte 1 e a próxima aula será a parte 2, onde eu vou terminar de abordar esses outros assuntos aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou reduzir aqui, aumentar o zoom. Então a gente vai voltar à história de Andrew Carnegie para a gente tentar obter mais algumas lições, mais alguns entendimentos. Vou mostrar como tudo isso está relacionado. E em seguida a gente vai para algum resumo. Vai para o resumo. Beleza? Ok, pessoal, então combinado. Então até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.